Bom, eu vou falar sobre a monitorização neurofisiológica das risotomias dorsais seletivas. Risotomia dorsal seletiva é uma coisa que vem sendo feito muito tempo antes de eu nascer e vem evoluindo com o tempo. Acho que o Bernardo vai falar sobre isso. O neurofisiologista, ele auxilia a escolha da raiz ou da radícula que vai ser cortada. Então, é fundamental a anestesia, a gente precisa ter um plano anestésico adequado, e os músculos que a gente costuma monitorizar. Então, nós temos os vastos laterais, vasto medial, gastroquinêmio, tibial anterior, e vocês sabem muito bem que uma raiz, ela não inerva só um músculo, ela inerva mais de um músculo. Então, por isso, a gente tem que escolher bem quais são os músculos que nós vamos monitorizar. Geralmente, o fisiatra, o fisioterapeuta, conversa com a gente antes para discutir quais são os músculos mais acometidos, mas a gente tem, em média, monitorizado ilio-psoas ou ilíaco, o adutor da coxa, o vasto lateral, o tibial anterior, o gastrocnêmio, o abdutor do hálux e o esfíncter anal. Na nossa ficha de registro, a gente coloca a raiz que nós estamos estimulando, qual é o músculo que está apresentando resposta, e se essa resposta é anormal ou não, e qual a intensidade de corte que a gente vai fazer. Para dificultar mais ainda, não só os músculos são inervados por diferentes raízes, como algumas raízes também fazem saídas anômalas. Então, isso dificulta bastante a gente a definir a raiz de uma maneira bem correta. Então, aqui a gente expõe o cone medular, tem as raízes saindo. Vocês veem que não é fácil identificar qual é a raiz, né? Nós, então, fazemos os parâmetros de registro. O que eu vou fazer? Uma eletromiografia contínua com esses parâmetros. E a gente faz dois tipos de estimulação. A estimulação a 1 Hz, que serve para eu identificar qual é a raiz que eu estou estimulando. Geralmente, L1, a gente consegue ver a saída dela, mas as outras não. E essa estimulação 1 Hz permite que a gente diferencie a raiz sensitiva da raiz motora. A raiz dorsal, que é a sensitiva, ela apresenta limiares bem maiores do que as raízes ventrais. Ou seja, para eu fazer uma estimulação na raiz ventral, que é a raiz motora, e que vai ser ortodrômico o caminho do estímulo, eu preciso de um estímulo muito pequeno, 0,1, 0,2 miliamperes. Já as raízes dorsais, eu tenho que fazer um estímulo 3 vezes maior. Então, aqui eu estou mostrando uma resposta de uma raiz motora, vocês veem que a resposta é enorme, e quando eu pego a mesma saída, mas a raiz sensitiva, a intensidade do estímulo é bem maior para eu poder ter a mesma resposta. Aqui vocês podem perceber que a resposta está sendo em L2 e L3, que é o abdutor da coxa, no caso é o músculo que eu estou vendo, mas também o vasto lateral enxerga um pouquinho. Aqui é a eletromiografia contínua, aqui é a resposta evocada, mas eu vejo que o campo elétrico é maior aqui, então eu sei que é mais para o músculo abdutor da coxa. Aí o Bernardo separou a raiz, ele separa a raiz em radículas, né? Então, eu tenho uma raiz aqui e eu separei aqui em 4 radículas. E eu vou fazer, então, a estimulação a 50 Hz. Como no Brasil a energia vem a 60 Hz, aqui a gente faz a estimulação a 50, para evitar ruído.
Na Europa, na Argentina, a energia elétrica vem a 50 Hz. Então, lá a gente faz a estimulação a 60 Hz. Para que eu faço agora esse tipo de estimulação? Para eu avaliar o grau de excitabilidade daquela raiz. Então, eu vou considerar uma excitabilidade anormal se eu tiver uma resposta exagerada. Então, vamos dar uma olhada em como são. Existem vários critérios, várias técnicas de avaliação neurofisiológica. Então, a primeira foi o Fasano que fez, onde ele fazia uma resposta, e se eu tinha uma resposta única, um trem, ele considerava como normal. Se essa resposta se estendia após dado o estímulo, ele considerava normal. Aí o Peacock já resolveu fazer uma coisa mais elaborada, e propôs 8 padrões diferentes. O decrescente, que começa grande a amplitude e depois diminui. O quadrado, que é uma coisa quase contínua, né? O decrescente quadrado, que ele sobe e desce, né? O que aumenta, né? O crescente, o multifásico, o clônico, o regular, o mantido, e aqui é o estímulo, o artefato de estímulo, para a gente ver que termina o estímulo aqui, ele continua a resposta lá. Esse foi, então, as categorias que o Peacock resolveu fazer. Ele pegou um pouco do Fasano, mas colocou mais coisa no meio. Daí vieram o Philip e o Park, que resolveram diminuir. E aí eles propuseram esses 5 níveis de graduação. Esse tipo de classificação é o que a gente usa mais ou menos rotineiramente, porque ele é mais simples e é mais lógico. Nós também participamos do grupo de espasticidade lá da ortopedia, no Hospital das Clínicas, e nós resolvemos que vamos manter o mesmo padrão que a gente mantém na CDF, que é usar esse sistema. Como é que é? Esse sistema, assim, descarga não sustentada. Eu faço o estímulo, eu tenho uma resposta, no gastrocnêmio, nesse caso, mas ela não é mantida. Isso aqui eu vou considerar como uma resposta normal. A 1+, que é a descarga sustentada, mas só no músculo que eu estou estudando, também a gente não liga muito, porque já tem trabalhos mostrando que mesmo em indivíduos normais, durante uma cirurgia de coluna, fizeram testes e acabaram vendo que alguns apresentavam essa resposta sustentada. A segunda resposta é a 2, que é quando pega a raiz que eu estou estimulando, mais a raiz subjacente, ou seja, um nível acima ou um nível abaixo da onde eu estou estimulando. E a 3 é quando pega mais de um nível. Então, o que eu estou estimulando, mais 2 níveis, ou acima ou abaixo. E a 4, que é a pior, que é a mais irritada, que eu tenho a resposta do lado que eu estou estimulando e no lado contralateral também. Se vocês forem fazer uma revisão ou ler, vocês veem que existe muita discussão sobre esses critérios neurofisiológicos. Tem grupos que usam um tipo, tem outros grupos que usam outros. E para complicar um pouquinho, tem esse trabalho do Steinbock, que fez pacientes espásticos e pacientes não espásticos que estavam sendo submetidos à medula presa. E eles mostraram que o pessoal que estava sendo submetido à medula presa e que não tinha espasticidade, 70% das raízes estimuladas mostravam essa resposta sustentada. Não era crescente, mas era anormal, né? Então, isso é só para sentir a dificuldade que tem de achar um critério que seja o padrão ouro. Não tem, né? Então, nós vamos definindo ao longo do tempo, assim. Então, agora eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Uma contração que é padrão decrescente, começa numa amplitude maior e diminui. Um padrão quadrado, que é ampliação daquilo que vocês viram no slide anterior.
o padrão misto, que é aquele que hora aumenta, hora diminui, e aí você já vê que pegam mais de um músculo, né? E aqui um exemplo de um padrão misto com parte clônica também, né? Que aí é bem anormal, né? E essa raiz, que apesar de ser super anormal, ela pega vários segmentos, eu não vou cortar, por quê? Porque ela pega o esfíncter anal lá embaixo, né? Aqui. Então, essa raiz, apesar dela ser extremamente anormal, essa radícula a gente não vai cortar. O que nós costumamos fazer é, nessas radículas, a gente tenta separar mais um pouco e ver se consegue pegar uma que não esteja acometendo esfíncter anal. Se não, a gente poupa essa raiz, né? Aqui é outro exemplo, né? Que é as respostas multifásicas. Acho que isso interessa mais para o neurofisiologista, mas é só para vocês verem que existem vários padrões. E a outra coisa que é muito frequente e que volta e meia os neurofisiologistas que estão começando nessa área vêm me perguntar é, puxa, por que L1, geralmente L1, L2, eu fico com um padrão de disparo depois que eu corto? Porque a gente manipula muito mais e a gente manipula a motora junto, porque elas estão coladinhas bem juntas na saída da raiz. Então, isso aqui não é nada de anormal, é porque eu cortei e ela está respondendo anormalmente agora. Então, assim, teste neurofisiológico intraoperatório, ele é uma parte importante. Eu e o Bernardo, a gente está junto já há mais de 13 anos, desde 2008, que a gente vem fazendo as risotomias juntos, e o teste neurofisiológico auxilia muito. Tem que ter um alto grau de cooperação, então, quem já assistiu uma cirurgia nossa, vê, às vezes, eu falando para repetir a estimulação, o Bernardo falando, mas eu estou pegando resposta aqui em outro lugar, então a gente discute bastante, mas o objetivo é um só. Qual raiz ou qual radícula nós vamos cortar e que isso seja feito em benefício do nosso paciente, né? O objetivo todo é reduzir a espacidade sem causar déficit sensitivo, né, sensorial, e sem causar lesão motora, porque a ideia é que esse paciente, diminuindo a espacidade, possa melhorar a marcha e o desenvolvimento. Então, falei bem rápido e encurtei todo mundo. Essa é a nossa equipe, é uma equipe maravilhosa, acho que a gente se dá muito bem. E só para complementar, lembrar que alguns pacientes com alterações congênitas de risco podem apresentar, não é que apresenta a distonia já está lá, ela está sendo mascarada pela espacidade, e aí, a hora que eu faço a risotomia, o quadro distônico aparece melhor. Então, por isso a importância da avaliação da Clarissa, o neuropediatra, a minha formação básica é de neuropediatria, tem que olhar isso, né, para afastar esses distúrbios, para evitar sustos, né? Basicamente é isso.